Olá e sejam bem-vindos à última parte do módulo básico da parte de neuroradiologia. Nessa parte, nós vamos estar falando sobre malformações congênitas, sobre traumas e cisto aracnoide, tá bom? Então, basicamente, eu sou Marcelo Augusto Fonseca, já estou cansado de saber disso, e confiram na descrição do vídeo o blog A Radiologia e seus Tons de Cinza e a Liga Acadêmica de Diagnósticos da Paraíba, que esse vídeo, obviamente, é um oferecimento deles, certo? Então vamos começar a nossa última parte. Basicamente a parte de trauma. Pneumoencéfalo. Tão famoso pneumoencéfalo. Bem, geralmente você vai pegar esse pneumoencéfalo, a parte traumática, né? Então, como o nome sugere, né? Trauma. Então, em miúdos, é a presença de ar na cavidade encefálica. Ponto. Porém, como ele é traumático, né? Sua etiologia principal, então não é incomum que a gente veja hemorragias cerebrais associadas, um hematoma subdural, extradural, enfim. Então vamos estar dando uma olhadinha. Perceba, pessoal, que ele tem um aspecto muito semelhante com o ar, ou seja, pneumoencéfalo. A escala de Hounsfield fala para a gente que o ar ele tem uma densidade negativa, em torno de -1000, né? E, obviamente, essas lesões podem alcançar essa densidade. No caso, perceba aqui o comecinho do seio frontal, né? E você já vai percebendo o quê? Que a lesão se parece com o conteúdo do seio paranasal. O que é que tem dentro do seio paranasal? Ar, né? Mas, Marcelo, quando eu não tiver um seio paranasal, uma estrutura que contenha ar, por exemplo, para me guiar, porque talvez você possa se confundir, não é verdade? Então você vê que ele já atinge até as próprias periferias. Ou seja, você tem o ar na cavidade. Basicamente, você tem um pneumoencéfalo, tá? Em alguns casos, esse pneumoencéfalo pode ser hipertensivo. Então, a gente vai ver um sinal chamado sinal do Montefuji. O que é isso? É quando o pneumoencéfalo ele é muito extenso. Então, ele, pela própria nomenclatura, ele é hipertensivo, tá certo? Sinal do Montefuji. Malformações congênitas ou malformações congênitas, como o seu português queira chamar, não me importa. Basicamente, você vai ter três principais. Isso a gente não incluiu o cisto aracnoide, mas vamos incluir também, né? Dandy Walker. Dandy Walker é uma malformação bem comum, ou seja, ela é caracterizada pelo quê? Hipoplasia, ou agenesia do vermes, com associada a uma cavidade cística na região posterior, ou seja, você tem a parte ventricular da região posterior do crânio, você tem uma dilatação. Então a gente vai ver isso agora. Percebam que no corte axial você tem, olha a extensa dilatação da cavidade posterior, parte ventricular. E associada a isso você tem o que? Você tem uma deficiência, no caso uma agenesia, né? Ou uma hipoplasia do verme do cerebelo. Nessa topografia aqui você observa bem. Ah, Marcelo, está ponderado em T2. Tudo bem. Se fosse ponderado em T1, como é que é até esse líquor? Essa região aqui todinha. Essa dilatação cística, né? A gente chama, pode chamar assim. Ia estar pretinha, ia estar hipointensa. Se fosse uma tomografia, ia estar hipodensa. Não tem mistério, pessoal. Dandy Walker é o que? A genesia ou hipoplasia do vermes cerebelar associada a uma dilatação da cavidade posterior. Dilatação cística, a parte ventricular está sendo acometida. Ponto. Ponto final. Isso é Dandy Walker. Seu principal diagnóstico diferencial é com a malformação Joubert, né? Ou a doença de Joubert. Chama como quiser também. A malformação de Chiari, ou malformação de Chiari, é outra patologia que é muito rotineira. Mas essa é mais rotineira que Dandy Walker, na minha opinião. Ela basicamente vai envolver o quê? Deslocamento ou uma herniação caudal do cerebelo e do tronco cerebral, certo? Ou seja, o que vai dizer a classificação do Chiari é de 1 a 4. E além disso, você vai ter
uma quantidade de sintomas relativamente diretamente proporcional, né, a quantidade de estruturas herniadas. Eu faço uma ressalva aqui. Em Tier 1 é o mais tranquilo de você ver, eu vou estar mostrando. Mas Tier 2, além da parte de herniação, é muito comum, em até 80% dos casos, se não me falha a memória, que você tenha um acometimento de quê? Qual outra malformação pode vir associada a Chiari? A parte de mielomeningocele, né? Então, você pode ter esse quadro. Em Chiari 2, em Chiari 3, a malformação muda. É uma encefalocele, certo? Então, basicamente, você vai ter essas estruturas acometidas, certo? De 1 a 4. Vou estar mostrando agora para vocês. Uma formação de Chiari tipo 1. À esquerda, esquece isso aqui, não existe isso aqui. O que existe é essa aqui. Então, basicamente, você tem uma herniação, você vê os componentes herniados, certo? Da parte cerebelar. E aqui você percebe, olha essa cavidade aqui. Lembra do que eu acabei de falar da malformação que pode vir associada? Se você tem uma herniação para dentro desse saco aqui, isso é um Chiari 3, uma encefalocele, certo? Se fosse uma 2, poderia ser aqui a mielomeningocele, tá certo? Então, pensou Chiari, pensou herniação de componentes cerebelares e do tronco cerebral. Ponto final, certo? Acabou. Esse paciente, obviamente, pode ter sintomas que vai desde uma leve disartria, uma síndrome cerebelar, até mesmo sintomas mais profundos, mais clinicamente graves. Isso é bem óbvio, tá certo? Isso vai depender dos componentes que estão sendo herniados na patologia. Marcelo, eu não entendi. Chiari, herniação de componentes cerebelares e de tronco encefálico. Ponto. Todas as patologias a gente vai ver melhor no módulo intermediário. Isso aqui é um módulo básico, não canso de repetir isso, certo? Cistos aracnoides. A gente pode, eu falei de cisto, né, que eu ia falar, cisto aracnoide, mas é uma formação congênita também. Basicamente, esses cistos possuem líquor no seu interior. Então, você imagina uma lesão cística que tenha líquor. Então, o sinal, basicamente, é do líquor. Não tem o que falar. É uma lesão bem clássica. Basicamente, você vai ter o quê? Basicamente, você vai ter uma delaminação da aracnoide na parte mais congênita, né? E você vai ter a patogênese baseada nisso. Possui sinal compatível com líquor em FLE, hipossinal em T1, hipersinal em T2 e na TC, hipodensidade. Vale lembrar que esses cistos não captam contraste. O contraste não é captado por cistos, pessoal, pelo menos os mais simples, que não tenham componentes de massa ou coisa do tipo, neoplasias císticas, por exemplo. Mas cistos simples, ou até certo nível, não captam contraste. Cisto não capta contraste, ponto. Entendeu? Os mais simples, tranquilo. Cisto aracnoide também não capta contraste. Por que eu estou falando isso? Parece meio óbvio, né, para muitos. Mas o cisto aracnoide, ele não obrigatoriamente tem que ser uma bolinha redondinha. Ela pode imitar até mesmo um aspecto biconvexo do próprio hematoma extradural. E eu vou estar mostrando aqui para vocês. Tudo bem que o hematoma é totalmente diferente de um cisto aracnoide, mas eu quero que até os mais básicos que se perguntam, se isso é uma tomografia, isso é uma ressonância, eu quero que até esses mesmos entendam. Porque esse é o objetivo do módulo básico. Explicar bem direitinho. Então você tem aqui esses três de cima, onde eu tenho um FLE, T1 e T2. Pô, olhem só a parte licórica e olhem o cisto com um sinal compatível com o sinal do líquor. Hipointenso em T1, hiperintenso em T2. Eu posso ter também uma hipodensidade característica pela tomografia. E aqui, tá vendo esses vasozinhos realçados? Tá vendo a parte dural, dos seios de drenagem também realçados? Esse exame está contrastado. E tu vê a captação de contraste? Não. Isso aqui são os vasinhos que podem passar. Eu vou estar mostrando uma peça cirúrgica para vocês verem isso, né? Esses vasozinhos que podem estar passando por cima, nas imediações e tudo mais. Percebam essa lesão aqui. Parece um aspecto biconvexo, né? Mas ela não capta contraste e a densidade é bem menor que o hematoma. Eu estou só mostrando isso a vocês, né? Por via das dúvidas. Então, cisto aracnoide não tem
o que você errar. Olha só os vasozinhos que eu falei aqui nessa peça anatômica, nessa peça de cirurgia. Você pode ver que tem esses vasos margeando a lesão. Mas ela em si não realça, porque ela é composta de líquor, certo? A esquisencefalia é uma patologia que também é comum, certo? Nada mais é do que uma fenda uni ou bilateral, no caso da bilateral simétrica ou assimétrica, transcortical. Essa fenda ela vai se estender do córtex até a parte ventricular do sujeito, né? Discreta preferência feminina, tende a acometer a região frontal e ou parietal, né? E é comum encontrarmos defeitos de malformação como a agenesia do septo pelúcido, displasia septo-óptica, entre outras, né? O que eu chamo a atenção para as malformações congênitas é que é o seguinte: as disgenesias do corpo caloso, as agenesias, as alterações de fisiologia normal, assim, da anatomia normal do corpo caloso, tendem a trazer consigo Dandy Walker, ou Chiari, ou esquizocefalia. É muito comum de você ver isso, tá? Não são todos os casos, tá entendendo? Mas é uma parcela boa. Então, problemas do corpo caloso podem vir associados junto com essas outras malformações congênitas. Mas eu estou aqui abordando o conceito separado delas. Ou seja, eu estou mostrando cada uma na sua forma mais básica, que vai ser abordada no módulo mais para frente de intermediário, e eu quero que vocês entendam o básico, né? Então, qual é a fisiopatologia da esquizocefalia de maneira bem básica? Sequelas vasculares intraútero, infecções ou qualquer injúria fetal relacionada com a etiologia. Ou seja, você tem uma migração de neuroblastos alterada, e isso vai resultar numa fenda unilateral ou bilateral transcortical que vai se estender do córtex até o sistema ventricular, né? Vamos mostrar agora casos, né? Basicamente, pessoal, como que eu vou dividir a esquizoencefalia? Já tinha falado. Lábios abertos, lábios fechados, simétrico ou assimétrico. Marcelo, você não falou lábios fechados. Pronto, vamos ver agora. Lábios fechados é quando a lesão ela não é muito extensa. Tá vendo que aqui você vê uma fenda, mas ela não chega talvez até o sistema ventricular. Ela é pequena, ela tem um ângulo de lesão bem pequeno. Então ela é o que? Unilateral de lábio fechado, certo? Já essa aqui, olha o tamanho dessa fenda. Ela é o que? Uma esquizoencefalia unilateral de lábios abertos, certo? Beleza, né? Beleza. Olhe essa daqui. Essa daqui é uma esquizoencefalia bilateral assimétrica. Porque você percebe que a fenda não é do mesmo tamanho dessa daqui. Tá entendendo? E por fim, novamente, a gente tem uma esquizoencefalia bilateral assimétrica. Porém, desse lado daqui, ela é aberta. E daqui, ela é fechada. Ou seja, esquizoencefalia é uma fenda. Você viu uma fenda no encéfalo, meu caro? Pense em esquizoencefalia, tá certo? Essa fenda se estende do córtex até a parte ventricular, certo? Pode ser de lábio aberto, fechado, unilateral ou bilateral. No caso da bilateral, pode ser simétrico ou assimétrico. Depende da patologia, né? E eu queria fazer alguns testezinhos para ver se vocês realmente assistiram às outras aulas, né? A aula 1 e a aula 2, neuroradiologia, e mostrar algumas particularidades. Lembra que eu falei na videoaula número 2 que o abscesso ele não obrigatoriamente precisa ser redondinho? Olha esse caso. Um abscesso cerebral que tem uma forma parecida com o coração. Meigo isso, né? E aqui, o abscesso, que enquanto no abscesso ele é bem bonitinho, ó, eu vou dar até 5 segundinhos para vocês verem. Aqui tem a lesão, com a cápsula realçada bem perfeitinha, concorda? Mas olha aqui essa lesão hipointensa, né? Mas olha o realce, totalmente irregular, não tem nem como comparar. Grave essa imagem, grave agora. Gravou? Olha essa aqui. Regular, irregular. Isso aqui é um glioblastoma multiforme.
O mais engraçado é porque uma das diferenças do glioblastoma multiforme para o abscesso é justamente essa captação de contraste de maneira irregular, tá certo? Que eu vou estar abordando em outra videoaula, tá certo? Mas basicamente, pessoal, é isso. Não tenho que me estender. Caso você não tenha entendido alguma patologia, coloque no comentário que eu vou estar respondendo. Confira a descrição do vídeo para ver os links que eu mencionei na videoaula. E, mais que isso, se precisar, volte o vídeo, assista várias vezes. Tenha um contato básico com a radiologia, no caso a neuroradiologia. E a próxima parte de módulo básico que eu vou estar abordando é a radiologia de tórax, tá certo? Parte 1, que eu vou estar lançando não sei quando, né? Mas a gente está tentando sempre trabalhar para estar atualizando o canal, tá certo? Então, muitíssimo obrigado pela atenção e até a próxima.